Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a gravação da aula de número 2, que tem como tema a parábola dos talentos e mordomia. Nessa oportunidade estamos aqui com o nosso escritor da revista, nosso irmão Luiz Carlos, que vai estar dando já os seus comentários iniciais para introduzirmos a aula. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu só fazer uma correção, né? Nada contra, tá? Escritor não, eu sou elaborador, né? Eu só fiz um apunhado de escritos e transcrevi nessa revista, né? Escritor. Mas, misericórdia de Deus, nós podemos ser considerados assim, né? Mas, assim, o objetivo desta parábola, né? É dar um ponto inicial. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas, quando eu ministro na escola bíblica dominical, que alguns assuntos é como um motor de arranque do carro. O motor de arranque do carro está ali para dar uma ignição do motor, ele dá uma partida. Então você tem a chave lá, você vira a chave, aquele motor vai funcionar e ele dá um impulso ao motor. E todo o trabalho vai ser o motor que vai fazer. O motor de arranque só foi um empurrãozinho. Então esse ensinamento aqui hoje é como se fosse um empurrão para nós termos a nossa vida cristã desenvolvida, né? Então esse é o objetivo da parábola dos talentos, que nós entendemos, e a partir dela é que nós vamos começar a trabalhar sobre o que é mordomia cristã. A introdução aqui para nós introduzir a aula, o texto-chave, está baseado em Mateus capítulo 25, versículo 23, que fala: Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. É sobre o que nós iremos trabalhar a aula, sobre a parábola dos talentos. Quando nós falamos primeiro de parábola, e quando nós analisamos principalmente os escritos do Antigo Oriente, algo que se parece, alguns teólogos vão falar, que Jesus foi o que mais fez uso de parábolas no seu ensino. Não era algo tão popular no tempo de Jesus se ensinar com parábola. Então Jesus ele é o que vai fazer uso de parábola. Então a palavra parábola, ela tem também no Antigo Testamento, que pode ser traduzido ser como. Um exemplo que nós encontramos é lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 12, né, que é traduzido como ditado na NVI, e na Almeida Revista corrigida como provérbio. No Novo Testamento, o termo parábola ele assume uma variedade de significado. E nós encontramos alguns, né? Existem dois que são mais traduzidos, que é parábola, né, que aparece 48 vezes no Novo Testamento e nos Evangelhos sinóticos. E esse termo no grego significa ao lado de, lançar ou atirar. E o outro vocábulo que nós encontramos no Novo Testamento é paroimia, que significa um adágio, um ditado, uma imaginação. E esse termo ele é próprio no Evangelho de João. João ele vai usar esse termo 4 vezes, paroimia, né? Em João 16, 6 ao 18, versículo 25, o 15, do 1 ao 18. Então nós encontramos aqui que parábola é um ensino propriamente de Jesus. Mas é interessante também, como é a proposta do subsídio, nós encontrar que, embora no Antigo Testamento existam algumas parábolas, que é a parábola do arbusto, do espinheiro, no caso de Gideão, nós encontramos, principalmente nos ensinos de Jesus, quando nós falamos de parábola, algumas parábolas que Jesus vai falar que para o povo judeu eles encontravam essa ideia no Antigo Testamento. E o livro Todas as Parábolas de Jesus, nós vamos encurtar alguns exemplos. Um primeiro exemplo que eu quero destacar aqui é que quando Jesus conta a parábola do pão, né, que ele fala que é o maná, o povo judeu olhava, vai lembrar do maná. O outro tempo, a casa construída na rocha, os seus ouvintes iam lembrar, né, da rocha que Moisés furou. Um outro exemplo dos lavadores mal, o caso ali na vinha de Nabote, que eles vão pegar todos esses exemplos aqui. Então era algo ilustrativo que Jesus sempre usava para poder trazer o ensino, a qual o pano de fundo para os judeus daquela época sempre ficava compreendido, né?
Um outro exemplo que nós podemos dar aqui, né? A vestimenta do profeta Josué lá em forma de parábola pode ser traduzido como a parábola do filho pródigo. O que ele faz um paralelo? Então, o que nós encontramos? Que esse ensino de parábola é tão rico no Novo Testamento, mas que nós encontramos também um paralelo no Antigo Testamento. E essa parábola aqui, ela está condensada dentro do capítulo 24 e do capítulo 25, porque quando nós olhamos a parábola ali dos talentos, que Jesus vai falar, ela está no contexto escatológico. Isso, e ali nós encontramos algumas lições que nós podemos tirar do texto. A primeira grande lição é que nós estamos preparados para a vinda de Jesus, é por isso que ele vai contar a parábola das virgens, né? Isso. Então, de nós estarmos preparados. A segunda coisa que nós encontramos ali também em Mateus 24 é de nós não vivermos apenas com as coisas aqui dessa terra, que nós encontramos como no dia de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento, apenas se preocupando com agora. Aí depois Jesus vai contar a parábola dos talentos, que é a proposta da aula. Interessante, já que nós não devemos viver só por agora, como nos dias de Noé, já que nós devemos ser vigilantes e esperar a vinda de Jesus, assim como as virgens prudentes, e o que nós vamos fazer até lá? E por isso que Jesus vai contar essa palavra. Então, ao tempo de Jesus voltar, o que nós vamos fazer até lá com os talentos que Deus nos deu, com os talentos e dons que Deus concedeu à igreja? Então, essa parábola está dentro desse ensino todo de Mateus capítulo 24 e 25. Então, é essa coisa, porque na primeira lição foi comentado justamente sobre isso. Existe uma ruptura sobre o cristianismo puro e verdadeiro, onde nós falamos, né, tivemos a oportunidade de falar sobre essa questão. E aí onde nós vamos trazer, não viver só nos dias como de Noé, que casava, dava-se casamento, quer dizer, isso aí está mostrando a vida humana nossa, diária. Mas o que fazer depois? Então nós temos talentos, e esses talentos são algo que nós temos que granjear por ele e trabalhar com ele, que foi dado a nós. Então foi dado à igreja. É interessante nós observar uma coisa que eu quero deixar bem claro. Quando nós falamos de talento, quando nós estamos estudando, nós estamos falando com um povo exclusivamente já cristão. Eu não posso usar a minha mente para falar, não, o mundo também tem que fazer, não, tem que falar exclusivamente ao cristão. O cristão tem que ser assim. Então aí tem essa questão. E outra coisa, que o irmão citou muito bem, que as parábolas que Jesus citou, todas elas têm um pano de fundo a história. Então a história com a parábola não difere muito. É que a história traz a narrativa do fato acontecido. A parábola não, ela traz uma alusão da história, porém ela está tentando trazer um fundo moral, quer dizer, um ensinamento sobre aquilo. Então ele pega a história, ele traduz em parábola e tira daquela história ali algo que é de ensinamento, de condução moral ou ético para a vida, né? Então a parábola dos talentos tem essa grande pegada, que Jesus ele faz justamente isso. Ele está dizendo, foi dado a vocês e vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter essa noção de que não foi dado à toa, não é para vocês enterrar, ficar com medo, porque é interessante essa parábola, quando a gente vai analisar profundamente, aquele que pegou um só talento, ele sabia quem era o Senhor dele, sabia que o Senhor ia cobrar e ficou com medo. Mas o que levou esse homem a ter medo do Senhor dele? O que levou por causa de um talento ele ficou com medo, né? E aí depois ele fala assim, então, e esse medo se transformou em realidade, por quê? Porque depois que ele fez errado, aí sim, ele fala assim, até aquilo que você tem lhe será tirado. Então, se tornou. Então, se ele sabia, por que ele não trabalhou? Qual que é o objetivo? Então, nós sabendo que nós temos uma obrigação diante de Deus, que nós não vamos apresentar-se a Deus com as mãos vazias, nós não vamos ser indesculpáveis, porque uma coisa é ser inocente diante de Deus. Deus não leva o tempo da inocência em consciência.
Porém, quem é consciente disso, ele vai falar, você sabia. Se você sabe, por que você não fez? Então essa é a grande chave aí da parábola dos 10 talentos. Nós entendemos isso aí. Sim, existe essa grande negligência da parte do servo, inclusive se nós compararmos com a outra parábola, é que o que acontece? O senhor demorou, ele começa a espancar e não dá o alimento para os seus funcionários. Então existe essa imprudência do servo infiel. E o que é interessante quando nós olhamos para essa parábola, irmão Luiz, porque aqui se trata, quando fala de servos, aqui está mais no sentido de escravos, né? Isso. A palavra doulos, que foi citada até na primeira aula, está nesse sentido de escravos. E aqui está o seu Senhor que o deu. E o irmão colocou uma coisa muito interessante, que aqui não deve ser entendido no contexto de pessoas que são ímpias, mas no contexto de pessoas que são cristãs, que nasceram de novo. Né? Então, porque os dons espirituais, eles são concedidos e dados para os servos de Deus, e é bom que isso fique bem claro. Então, na conversão, nós começamos a produzir frutos dignos de arrependimento. De arrependimento, exato. E que também é os frutos do Espírito que nós encontramos lá em Gálatas. E depois começamos, por assim dizer, também produzir frutos para o reino, que é uma parábola que eu estou a contar no Evangelho de João, né? Que nós precisamos produzir. Então, nós fomos chamados para produzir, nós fomos feitos para produzir. Então, o Senhor Jesus, ele nos chama a isso. Então, os dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo à igreja, com o propósito fundamental de trabalharmos na edificação do corpo de Cristo, para que assim o reino de Deus, ele venha a crescer. E o interessante de tudo isso é que o Senhor dá a cada um a sua capacidade. E com a sua multiforme sabedoria e com vamos dizer assim, uma variedade de pessoas que salva, existe vários tipos de pessoas que vão trabalhar. Perceba que para um deu 5, para outro deu 10. Então nem todos vão exercer a mesma função e nem todos vão exercer a mesma com a mesma qualidade, com o mesmo ímpeto, né? Tem essa questão também, porque aquele que recebe 10, ele tem condições de lidar com esses 10. E o que recebeu 1, o Senhor sabia que esse 1 é o que ele consegue, mas é para ele trabalhar em cima desse 1, não esconder e deixar de lado. Então essa diferença aqui está, eu reconhecer que aquilo que eu tenho recebido é aquilo que o Senhor tem que me dar. Se ele quiser me dar mais 1, é porque eu tenho condições. Se ele quiser me dar 10, é porque eu tenho condições. E eu tenho que trabalhar esses 10, não é só trabalhar em 1 e esquecer os 9, né? Tem essa questão também, nós temos que lidar. Então, às vezes nós vamos lidar, ver pessoas que conseguem pastorear, pregar, isso dentro do contexto eclesiástico. Pregar, dirigir uma igreja e estar fazendo evangelismo. Ele tem ali 5 talentos. E um só consegue, no máximo, sair para entregar folheto. Mas essa capacidade tem que ser feita. Não pode ser deixado de lado, porque é a única capacidade que eu tenho. Então, mas o Senhor vai se alegrar com isso, porque Ele é um Senhor justo. Nós temos uma parábola em que Ele fala que Ele chamou alguns servos para trabalhar de manhã. Depois Ele chamou outros servos para trabalhar ao meio-dia. E outros servos que veio para trabalhar no final do dia. E todos ele acertou um valor X. E quando chegou para acertar, ele acertou o valor igual para todos. Ele falou, o valor era esse. Aí teve um que foi contestar e falou assim, mas meu querido, eu não fechei com você isso aqui? Eu não fiz um negócio com você com esse valor? Eu estou sendo desonesto? Não. Então, fique quieto, receba, né? Eu estou trazendo a linguagem atual, né? Mais atualizada. Fique quieto, porque se eu quero dar para aquele lá a mesma quantidade, mas eu fechei com ele aquilo lá também. Então o Senhor é justo. É eu que tenho que ser também justo, entender que o Senhor tem me dado algo. Então a parábola dos talentos tem nesse sentido, né? É eu entender que Ele me deu algo precioso, que talento, se nós formos pegar o contexto, o talento, aí vamos trabalhar o talento. Hoje estaria em torno de 3 milhões a 5 milhões de reais, um talento, ou um pouco mais ainda. Imagine, ele me dá 5 milhões e eu tenho que trabalhar com esses 5 milhões. Eu fico pensando aí, se eu conseguisse ganhar 1 milhão para poder viver bem de vida,
Já pensou se eu ganho do nada 5 milhões e não vou saber trabalhar? E assim, isso eu estou falando financeiramente, dinheiro. Mas então quando a gente usa esse raciocínio e faz o comparativo, vê a importância que esse talento tem na minha mão. A importância que tem. E eu desprezo. Foi citado na lição 1 o desprezar dessa obra. Por isso que eu volto a repetir que o nosso tema é justamente a doutrina esquecida, quer dizer, alguns valores esquecidos. Porque o talento tem um valor muito grande para Deus. Parece que é nada, mas é muito grande. E eu tenho que fazer essa comparação entre valores, eu posso fazer essa comparação entre valores financeiros com o valor espiritual. Ainda o valor espiritual é muito maior ainda, é maior ainda. Então eu tenho que refletir nisso aí. Perfeito. Eu trouxe até aqui uma medida de pesos e talentos do tempo, daquilo que o irmão falou. Então existem alguns pesos e alguns talentos que eram valores monetários do tempo de Jesus. Tem um denário que equivalia a um dia de trabalho. Isso. Que é o da parábola que o irmão também falou. A mina era uma unidade de peso, de valor, equivalente a 60 ciclos. Tinha o ciclo, que era uma moeda de prata, que pesava entre 10 gramas a 13 gramas. Tinha a dracma também, que era uma moeda de prata usada na Grécia. A dracma e o denário. O denário é romano, a dracma é uma moeda grega. E tinha valores, porque a dracma, não é à toa, ela apareceu na parábola dos talentos da dracma perdida. Sim. E ela tinha tanto valor que ela fez festa para achar uma dracma. Agora imagine essa dracma transformada em talentos, porque talentos são várias dracmas juntas. Aí vamos ver. Aí tinha o standard, moeda de prata, que equivalia a 4 gramas. O lepton, que é usada lá na parábola daquela viúva, que ela joga uma pequena moeda, né? Uma pequena moeda. O lepton no grego significa isso, uma moeda de pouco valor, então por isso que está traduzido lá em Marcos 12:42. E tinha o talento, que o meu irmão falou. De Acarça, ele vai falar que o talento, e aqui colocado em prata, valia $100 mil, que nem o irmão colocou, era a autoestima, né? Valia $100 mil, que dava em torno de 6 mil denários. Isso. E o que é interessante, ele equivalia, sabe o quê? O valor de 20 anos trabalhados naquela época. Então a pessoa tinha que trabalhar 20 anos para conseguir esse valor. Então era algo muito valioso, é aquilo que o Senhor nos dá. Então nós não devemos fazer que nem aquele servo negligente, enterrar o dom. Porque quando o Senhor ele chega e ele dá, naquele tempo eles não tinham banco para poder colocar. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que comprar provavelmente terras para assim poder expandir, né? Que era uma região agrícola, então eles compravam terras, talvez compravam animais, para assim poder expandir. Assim é a igreja do Senhor. O Senhor nos dá um talento. Um exemplo, uma pessoa que chega na igreja e você vê que ela tem uma aptidão para o mestre. O pastor junto com os líderes, eles vão olhar. Então ele precisa também trabalhar. Então acho que a liderança da igreja ela precisa estar atenta e trabalhar. E não ter um certo ciúme que às vezes alguma liderança vai ter. Ver que aquela pessoa tem uma aptidão para pregar ou para ensinar. Eu vou ofuscar ela. Porque se alguém ensina, tem sempre alguém que vai ensinar melhor. Se alguém prega, sempre alguém vai. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque todos nós cooperamos por algo em comum. Isso. Aquilo que o irmão falou. Pega algo que da terra que é precioso, que é o talento, mas em comparação com as coisas eternas. Porque tudo isso que nós fazemos tem coisas eternas. Então a liderança da igreja ela precisa também aprender a trabalhar com aquelas pessoas que têm o dom na área. E vamos dizer assim, uma espécie, eu gosto da palavra discipular, não gosto muito da palavra mentoria, mas discipular essa pessoa para que assim ela venha desenvolvendo um professor da instrução, um pregador da instrução, e desenvolver essa habilidade. E todos eles são importantes. Tem uma irmã na igreja, eu não sou convertida há muito tempo não, vai fazer 8 anos, mas eu me lembro de uma irmã, ela já não consegue mais ir para a igreja devido à idade, a irmã Ana, e ela sempre limpava a igreja. O ensaio de jovens era tarde, e sempre que nós chegávamos na igreja, ela estava lá terminando de limpar para ir embora para a igreja, para a casa dela, que ela morava na rua de baixo. E uma vez ela chegou e falou: pastor, eu não vou conseguir mais exercer meu ministério, não vou conseguir mais limpar a igreja. Então, para ela no ministério, quantos anos ela não serviu? A minha igreja tem uns 21 a 23 anos por aí. E quantos anos ela não limpava a igreja? Ela olhou com lágrimas nos olhos e falou isso para o pastor: eu não vou conseguir mais exercer meu ministério por conta da minha idade e da minha saúde. Eu não consigo mais sair da minha casa para poder vir. Então, às vezes, aquelas pessoas que estão por trás dos bastidores, por trás
cortina às vezes é fundamental. É. E está desenvolvendo aquilo que Deus o chamou. E é interessante, porque ela reconhece que é um ministério, e muita gente não tem reconhecido isso como ministério, mas é um ministério que Deus deu na mão dessas pessoas, deu na minha mão, na mão da sua, quer dizer, são ministérios, e aí é onde está o que foi citado também na lição 1, né? E como dispenseiro dos bens ministeriais. É um ministério isso aí. Deus ele tem trabalho em tudo, porque o lavrador, quando ele vai cuidar da terra, tem aquele que ara a terra, mas não é o mesmo que planta, não é o mesmo que coloca a semente. E também o que coloca a semente não é o mesmo que colhe. Eu tive a oportunidade de acompanhar meus parentes, quase todos são do interior de São Paulo, e um pouco no Mato Grosso, e eles tinham terras, eles plantavam. E eu acompanhei. Eu vi que tinha pessoas que estavam lá arando a terra, preparando a terra, adubando a terra. Era um grupo de pessoas. Passava esse grupo de pessoas, vinha, hoje em dia está muito modernizado, mas vinha um grupo de pessoas que vinham colocando a semente, que vinham plantando. E aí, posteriormente, depois de 6 meses, o período lá da germinação do fruto crescer e tal, ter o ponto de colheita, era um outro grupo que vinha colher. Então nós sabemos que cada um tem o seu ministério. Tem um que prepara, um que planta e tem um outro que colhe. E nós temos que entender isso, que o ministério são isso. O ministério é dado na minha mão, independente se ele é reconhecido ou não posicionalmente, porque nós falamos assim, o que é auto se gloriar? Não precisa se gloriar. Eu estou fazendo o meu ministério, eu estou fazendo da melhor maneira possível. É o talento que Deus me deu, né? E outra coisa, quando eu falo de talento, eu posso abrir um leque aqui, dizendo para a nossa vida cristã da seguinte forma: Deus te deu um emprego e Ele paga, esse empregador, Ele te paga um salário. Esse salário, quando vem na sua mão, eu estou abrindo um leque aqui financeiramente falando, você saber administrar ao ponto de você granjear para que você melhore a sua vida. Então, muitas vezes a pessoa se endivida, coloca condições financeiras, fala assim, mas é porque eu não estou sabendo trabalhar. E se eu não sei trabalhar o financeiro na minha vida, eu tenho que ver uma coisa. Será que eu vou conseguir trabalhar também no espiritual? Né? Então, são duas coisas. As duas coisas andam junto. Né? As duas coisas andam junto. Então, eu tenho que ser uma pessoa digna na sociedade, em que eu tenho que saber trabalhar com isso. Lógico, o infortúnio vai vir para todos. Jó foi atacado por esse infortúnio, que é uma permissão de Deus. Pode vir na permissão, mas ele permaneceu fiel. E no que permaneceu fiel, no final das coisas, ele foi muito mais abençoado. Foi 7 vezes mais abençoado. Então nós vamos ver que abrir esse leque também financeiramente falando para as pessoas entender, ó, eu tenho uma casa, eu tenho que saber trabalhar com essa casa. Eu tenho um filho, eu tenho que saber trabalhar com esse filho. E como que eu busco isso? Como que eu busco? Já foi citado. Observando a palavra de Deus, Ele vai nos dar orientação. Então o talento está nisso aí também. E não somente ministerialmente falando, nós estamos na nossa vida. Talento é a nossa vida. Ele te deu a vida. Trabalhe a sua vida. Eu acho bonito isso, quando você olha para essa visão e fala assim, trabalhe a sua vida. Ele te deu fôlego de vida. Veio de dentro dele, eu acho bonito isso aí. O ruach, né? Isso é o fôlego dele, de Deus. O animal que tem o fôlego de Deus é nós, homens. Porque os animais, leão, gato, cachorro, qualquer tipo de animal, a Bíblia fala que Deus fala assim, haja, produza, né? Mas para o homem, Ele formou e soprou sobre ele, algo que veio de dentro do próprio Deus. Então Ele está falando assim para nós, ó, eu te dei uma vida, trabalhe, não é para você perdê-la, não é para você usá-la de qualquer maneira, não é para você, você tem uma vida. E basicamente eu estou dando uma introdução aqui agora da lição 3, mas não tem nada a ver, mas é basicamente isso. Vamos lá. Interessante que o Cormão falou, nós estamos até conversando nos bastidores, que a aula 2 vamos dizer assim, é a chave de tudo. É o ponto de partida para nós chegar na aula 3, que é o ponto de chegada, então, ponto de chegada, que sabe? vai abranger
O que o irmão falou é interessante, porque quando nós olhamos para talentos e para dom e para vocação, às vezes as pessoas colocam somente nessa área mesmo, a área eclesiástica, a área para dentro da igreja. E o irmão coloca uma frase no ponto 2, na parte A, bem no finalzinho, que fala que Deus espera que entregamos o melhor de nossa vida, da nossa capacidade para sorrir em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos fazer isso. É o que a proposta da conferência de Lausanne, os cristãos ocupar todas as áreas da sociedade, porque às vezes a pessoa, às vezes ela não tem uma aptidão para pregar, mas ela é talentosa com obras de arte, às vezes no trabalho dela a pessoa é chamada para ser enfermeira, a irmã Frida e muitos outros que tem, às vezes ela não acaba glorificando a Deus com aquela área. Nós precisamos resgatar isso. Tem uma obra de arte que é do século XV, salvo engano, que é de um autor holandês, que é a obra O Filho Pródigo. Ela é uma obra impactante, é uma obra de um cristão. Nós temos cristão na área da matemática e da física, foi Blaise Pascal, Robert Johnston, que é astrônomo fixo, Isaac Newton. Temos, que eu gosto muito de acompanhar, que é o Dr. Marco Eberle, inclusive ele já veio dar bastante palestra. Então nós precisamos resgatar isso. Às vezes quando eu estou dando aula para os jovens, eu sempre falo isso. Você pode ser um vocacionado também dentro de um hospital, de uma escola, porque você é sal e você é luz, você é igreja. Então, quando nós falamos de mordomia, é justamente isso. É o mordomo, é aquele que administra as coisas do seu Senhor em todas as áreas. Então, esse trimestre, quando eu até estava falando com os irmãos da igreja, ele é um trimestre bastante prático. No trimestre passado nós tivemos um trimestre escatológico, teológico, edificante. E esse nós vamos ter um trimestre prático que também será edificante, onde que vai resgatar esses valores que, com o passar do tempo, nós acabamos quase que fazendo com aqueles servos, sendo negligentes com as coisas que o Senhor nos deu. Então, quando você entra nesse termo, eu tento fugir um pouco desses termos para poder deixar mais simples para os irmãos entenderem, para os professores, até mesmo para os alunos. Mas assim, quando a gente olha essa visão, nós tivemos o escatológico e o teológico. Se torna um pouco maçante, porque as pessoas não têm muita aptidão. Mas quando eu entendo esse escatológico e esse teológico junto, que eu entendo, e aí eu venho com essa lição prática, né? Eu vou aplicar tudo aquilo que eu aprendi nessa lição prática aqui agora. Então fica muito mais fácil. Não é à toa que eu cito que essa lição aqui foi desafiadora para mim, mas eu quero que ela também seja desafiadora para todos que estão estudando ela. Por que desafiadora? Porque ela desafia a gente viver o cristianismo puro, na essência, né? E qual é a essência? Servindo a Deus. E servir a Deus em quê? Naquilo que Ele requer de nós, né? Obedecendo a sua palavra. Eu gosto muito desse versículo, que eu sempre carrego comigo, diz assim: se hoje ouvires atentamente a voz do teu Deus e obedeceres a todos os seus mandamentos e estatutos, né? E aí ele está dizendo o seguinte para nós, a continuação desse versículo essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Eu não quero me ater às bênçãos, mas eu quero me ater ao seguinte, que Deus dá uma ordenança para nós. Se hoje ouvires a voz do teu Deus, obedecer a todos os mandamentos e estatutos, porque mandamento é uma coisa, estatuto é outra. Ele colocou algo como estatuto, quer dizer, algo que é obrigatório. E mandamento, ele está falando assim, vai. Jesus fala assim, ide, ele é imperativo. Ele está mandando, né? Ele fala assim, vós sois. Ele não está falando, se der vocês vão ser. Vocês são o sal e a luz, né? Então, são frases dentro da Bíblia que ele está dizendo assim para nós, é estatuto e é mandamento. E eu tenho que ouvir e obedecer. E aí é onde eu vou. Então, e aí em cima disso, o Espírito Santo faz parte de nós, que o próprio Jesus fala assim, eu vou para o céu e vou mandar, ele faz parte de nós, e ele vem e nos reveste de algo interessante, um talento. Nós temos dois tipos de talento, o talento espiritual, que é aflorado, muitas vezes com uma pregação, com um dom de profecia, de revelação, de administração, de ser evangelista, né? Nós temos isso, mas nós temos os nossos dons naturais que Deus colocou quando nós nascemos, né? Nós nascemos com um dom
muitas vezes, de ser um mero tocador de instrumento. Tocava, o próprio Mozart foi isso, né? Com 5 anos de idade ele tocava lá o piano lá, que todo mundo ficava impressionado. Com 5 anos de idade, o que é? Um dom natural. Eu tenho que exercer esse dom natural, que é um talento que Deus me deu na minha natureza, para, e aí novamente, glorificar a Deus, exaltar esse Deus, e para o reino dele. Esse é o talento que nós temos. Um ponto que o irmão colocou interessante de obediência. Obediência. Aí o irmão faz um contraste aqui quanto no contexto dos ímpios, que eles vão obedecer aquilo. Então, se nós pegarmos algumas religiões, nós vamos ver, se nós for para Israel, o sábado no Israel começa às 6 horas da tarde, né? Da sexta? Da sexta-feira, perfeito, da sexta-feira. E se você for lá para Israel, até os elevadores é programado para isso. A comida já é programada porque eles não vão fazer nada, porque é um dia de dedicação a Deus. Isso. É o que eles vão fazer. Se nós formos para o islamismo, tem o dia do Ramadã, é o mês do Ramadã, né? O que acontece? Eles vão se abster de qualquer alimento, bebida, práticas, enfim, que ocupe o seu tempo se não for se dedicar a Allah. E eles precisam obedecer também os 5 pilares do islamismo, que o primeiro pilar é a profissão de fé, né? Eles têm que declarar Allah e Maomé como o último profeta. É bom que se diga para os irmãos que Allah não tem nada a ver com o nosso Deus. É só nós ler um pouquinho o Alcorão, você vai ver que Allah não tem essa associação. Allah é um Deus cuxita que estava ali na região onde que Maomé ele se origina, tá bom? O segundo ponto do islamismo, eles oram 5 vezes por dia, no amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. É claro que é uma cópia do que eles vão olhar no judaísmo, que oravam 3 vezes por dia. O terceiro ponto do islamismo é dar esmola. O quarto ponto, jejum. O quinto ponto é a peregrinação à Meca, eles têm que fazer isso pelo menos uma vez na vida. Então você vê que eles têm prudência de cumprir isso. Você vê que tem os devotos que vão até a Aparecida do Norte, alguns fazem até as peregrinações, né? Nós encontramos também na Bíblia a devoção que os ímpios eles tiveram ali no Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18 ali, os profetas de Baal. Então você vê que eles ficaram ali está mostrando a devoção, tipo, como eles faziam para poder agradar o seu Deus. Então eles se cortam, eles pulam, eles clamam. Então, quando nós olhamos para as outras religiões, nós vamos ver que os ímpios, eles vão ter essa devoção, mas nós, como servos de Deus e servindo ao Deus único verdadeiro, que nos resgatou da terra, nós precisamos ter essa vida zelosa e essa devoção no trabalho com o reino de Deus. Eu acho interessante isso, porque você trouxe alguns elementos da nossa sociedade em geral, no mundo, assim, nossa sociedade em geral. E ela vai mostrando. E a Bíblia também mostra para nós, quando nós fazemos uma leitura observando sobre isso, nós vamos ver que o povo judeu, ele também cometeu os erros deles, mas quando Deus tira eles do Egito, uma das primeiras coisas que ele faz, ele diz o seguinte, pararam diante do monte, ele entrega as tábuas da lei, e ele começa a dar ordenança, a partir de hoje vocês vão ter que me servir assim, vocês vão ter que fazer assim, fazer isso, fazer aquilo. Então ele está mostrando para nós o seguinte, para se achegar a mim, para que eu seja adorado por vocês, não é de qualquer maneira, existem alguns pormenores, né? E esses pormenores colocados ali, né, nada mais é uma forma de adoração a Deus. Então, ele deu, tanto é que eu acho interessante uma passagem que diz assim, eu já dotei esses homens para que trabalhem com ouro. Eu já dotei, quer dizer, ele fala assim, eu já dei o dom para eles, o dom já é deles. Eles vão trabalhar, vão fazer todo o artifício de ouro para o templo, para o tabernáculo, é eles que vão fazer, né? Então dá na mão deles que eles já sabem o que fazer, porque o talento já está na mão deles. O talento já está na tua mão, o talento já está na minha mão, o talento está na mão de cada um que estão aqui. Eu saber granjear esse talento para poder cada vez produzir mais. E aí nós vamos naquela parábola que foi citada aqui, João 15, que ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, né? E vocês têm que produzir e produzam frutos, né? E todo que produz fruto é limpo para que produza mais, quer dizer,
eu produzi, depois ele vai me limpar, mas ele vai produzir mais ainda. E ele usa essa forma de agricultura para mostrar para nós o seguinte, ó, você tem algo precioso na sua mão, algo muito precioso, né? O que eu falei, um talento muito precioso e precisa ser trabalhado, não pode ser escondido, não pode ser enterrado, que aí ele vai requerer, e quando ele requerer, aquilo que é seu lhe será tirado. E aí é o perigo. Cristão, eu penso comigo isso aí, eu tenho uma vida, vai ser lhe tirado a vida, porque aquilo que você tem, até aquilo que você tem lhe será tirado. Olha o perigo que nós corremos. Então, meu querido que está escutando, professor, aluno que esteja escutando, entenda uma coisa, até aquilo que você tem lhe será tirado se você não granjear o talento que Deus tem te dado. Essa é uma advertência. É uma advertência muito séria, né? Muito séria. Então, quando nós olhamos para esses talentos e vem nessa advertência séria, nós vamos ver que eles são distribuídos em quantidades variadas. Aqui nós temos o exemplo, claro que nós podemos dar aqui do Capelli. Tem os irmãos que são escritores, tem a coordenação que se organiza para saber dos temas e tal. Tem os irmãos que gravam, os irmãos da edição, os irmãos que editam a revista. Para que chegue com qualidade, chegue com esse valor, tanto material como espiritual para as igrejas. Então isso é muito importante que aconteça. E o resultado final, que é a edificação do povo de Deus. E isso é que nós vemos na igreja, né? É o exemplo do corpo que Paulo vai falar. Isso. A igreja ela é isso, né? Então essa quantidade de talentos variados são diferentes uns dos outros, porque cada um tem a sua função. E o que é interessante também quando nós olhamos, você falou o texto lá de Êxodo 31, isso. Que vai falar que ele chamou lá, né? Bezalel e Aholiabe, vai falar que eu enchi com o Espírito Santo, dando tristeza. Então nós como pentecostais que somos e pentecostais clássicos, nós cremos nisso, né? Que com o talento que Deus nos deu, vem a capacitação com o Espírito Santo. Sim, o estudo da palavra, fundamental, mas o Espírito vai nos capacitando para que nós venhamos desenvolver. Eu estava até conversando com um jovem lá na igreja, ele está almejando o ministério da pregação, e eu falei, seria bom se muitos fizessem isso, né? Muitos homens do Santo Ministério, na pregação, diaconato, nas músicas, enfim. E eu falei, à medida que você for trabalhando, você vai desenvolvendo, porque o talento e o dom é isso. Quanto mais você trabalha, mais você desenvolve. Um exemplo básico que nós podemos dar, fui contratado por uma empresa, numa área que eu nunca trabalhei. Você não vai chegar lá dominando tudo, você vai passando por etapa, por setor, você vai aprendendo. E assim é a capacitação que nós podemos ver de uma forma prática na vida do cristão. À medida que ele vai trabalhando e desenvolvendo o dom dele, o Espírito Santo vai capacitando e ele vai se aprimorando naquilo que ele foi chamado. É muito bom isso aí. As formas como essas aptidões são desenvolvidas na igreja, ou nós estamos citando diretamente a igreja, né? Então, para o povo cristão. Como ela é desenvolvida, é como você falou no começo. Primeiro, nós já temos esse chamado, nós já temos essa capacidade. Aí eu me dispor a fazê-la, né? Não esconder esse talento. E o segundo ponto é as nossas lideranças, assim vamos assim dizer, ou as pessoas que estão à frente, observarem essa qualidade e lapidar cada vez mais. É como um ourive, né? Ele pega uma pedra bruta e vai lapidar, que nem aquele que lapida o diamante. O diamante sai todo bruto, né? Aí ele começa a lapidar tal, até sair aquela pedra bonita, brilhosa, que olha assim, depois começa a refletir várias luzes. Ou o ouro que sai todo deformado, mas ele forma o ouro da forma como ele quer, bonito. E quando dá aquele polimento fica aquele brilho bonito. Então é lapidar essas qualidades em nossa vida. Mas acima de tudo isso, que tirando a visão liderança e tirando isso, é fazer com que eu me coloque como um servo em que tenho um talento e eu vou exercer esse talento. Eu tenho que exercer esse talento. Se hoje eu não posso exercer aqui, mas eu tenho a oportunidade de exercer ali, né? Porque tem o aqui, o ali e o acolá. E o próprio Jesus disse, né? Os campos brancos já estão. Poucos são os que
são os ceifeiros para trabalhar na vinha, né? na colheita, né? Então nós temos muito, muito para fazer ainda. Se hoje eu não posso aqui, mas eu tenho esse talento para trabalhar ali. Quem o irmão falou, nós temos esse talento. E a negligência é um erro muito grande. Isso. É um erro muito grande, que nem o irmão falou aqui na revista. Os talentos não podem ser guardados, mas desenvolvidos. Que nós acabamos de falar desse desenvolvimento. Então o que aquele servo faz? Ele pega e ele enterra. Quando nós olhamos para o contexto da época, era comum algumas pessoas enterrarem o seu dinheiro, talvez por ladrões, para deixarem guardado. E é isso que ele faz. É algo normal. Só que quando nós olhamos aqui o versículo 3, ele fala: o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia? Mas eu quero trabalhar a palavra negligente aqui. A palavra negligente, por que ele mandou embora? E a Bíblia fala que eles até vão para bater choro e ranger de dente, eles vão para o inferno. Porque a palavra negligência aqui no grego é okineros. Okineros pode ser traduzido como preguiçoso, indolente e reticente. Agora eu estou usando aqui a concordância de Strong. E no contexto bíblico, pode estar associada essa preguiça a um comportamento moralmente e espiritual errado e uma irresponsabilidade com a falta de serviço e com até o próximo. É mais ou menos o quadro daquela pessoa que foi salva, que nasceu de novo, que começou a trabalhar no reino de Deus, mas que com o passar do tempo, por alguma razão ou circunstâncias, ela começou a negligenciar a sua vida espiritual. Talvez ela até esteja na igreja, ensinando, pregando, mas não esteja com a vida espiritual. Então talvez por isso que ele é lançado fora. E no final da parábola vai falar sobre que ele é lançado no inferno. Então, por que isso? Porque não é somente, ele não cuidou do seu talento, ele não vai para o céu. Não, aqui está envolvendo tudo, que o meu irmão me colocou há uns poucos minutos atrás, que quando nós falamos de mordomia, envolve todos os aspectos da nossa vida. Isso. Porque quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, no primeiro momento, quando é fundamentada, era uma igreja que Paulo fala: eu quero que vocês sejam arraigados e fundamentados em amor. Já no ano 90 depois de Cristo, quando João vai escrever, Jesus adverte aquela igreja: vocês estão trabalhando, vocês refutam os falsos mestres, porém vocês não faltam amor. Você está entendendo? Volta lá no primeiro. Volta no primeiro. É uma igreja que tinha um currículo muito bom, uma igreja que tinha teólogos que refutavam os falsos mestres, que trabalhavam, mas era algo mecânico. Então essa negligência desse servo, ela vai bem por esse lado, mas não somente com a questão do talento, mas na sua vida moralmente, espiritualmente errada e incorreta. Então, hoje se prega muito, e eu tenho batido muito nessa tecla. Por quê? Eu até fiz alguns anos atrás, acho que tem uns 6 anos atrás, eu fiz às vezes eu uso essa palavra processiva, eu fiz, né? Me foi permitido a gente organizar esse evento, que era uma conferência da Escola Bíblica Dominical, e nós trabalhamos a ética cristã. E dentro dessa ética cristã, o que é ética cristã? É você ter uma vida moralmente de acordo com a palavra de Deus. E as pessoas hoje em dia falam assim: mas fala muito sobre moral, e eu quero espiritual. Assim, mas todo caminhar cristão, ou todo caminhar, se nós pegarmos a Bíblia, Deus fala assim: vocês têm que andar de acordo com homens na terra. Ele fala assim: vocês não podem andar como as nações que aí fora. Vocês não podem voltar mais a ser igual aos egípcios. Isso foi dado ali. Isso foi dado ali para diferenciar. Então foi dado. Então isso envolve também moral, envolve ética, envolve tudo. Então eu tenho que mudar. E é justamente isso, a negligência. Quando eu negligencio tudo isso, eu vivo moralmente errado e quero estar pregando. Eu vivo moralmente errado e quero bater no peito e falar assim: sou servo do Senhor, sendo que não consegue falar um A da salvação, dizer assim, a paz do Senhor, não consegue. E eu vou falar uma coisa tão banal, tão simples. Às vezes uma pessoa me afronta, em vez de eu usar de mansidão, de paz, de trazer uma união, eu parto para a briga. Isso é moralmente correto diante de Deus? E ele entregou um talento para mim. Qual o talento? Trazer a paz. Ele diz assim: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus, né?
busca o amor. Qual foi o maior mandamento dele? Ele diz assim: ame uns aos outros como eu vos amei. Ao ponto, e que ele amou? Como que ele diz? Essa foi a chave maior. Ele elevou esse patamar, porque ele assim, como eu vos amei. Ele não diz assim, amai uns aos outros, porque amar uns aos outros até que é meio fácil, mas aí ele coloca um patamar a mais, como eu vos amei. E quando ele fala isso, ele coloca assim, ó, eu me entreguei, eu sofri, eu fui chicoteado, eu fui crucificado, eu fui xingado, como eu vos amei. Você está pronto para isso? Esse é o talento que ele tem entregado na nossa mão, para vivermos uma vida moralmente correta, uma vida moral, eticamente de acordo com a palavra de Deus. Essa é a chave aqui, o talento que ele tem, que nós não podemos ser negligentes, sermos alheio a isso. Esse é o sentido da negligência desse servo aí. Ele escondeu, ele foi omisso em ser uma pessoa que trabalhasse para o seu Senhor. Sim, e quando nós olhamos para isso, nós encontramos aqui essa grande negligência, que há vamos dizer assim, um contraponto que Jesus faz do servo negligente e do servo que foi prudente, né? Ele fala, lance fora esse servo inútil. A palavra inútil aqui, ela dá essa ideia, né? Aqueiros, que dá, ou seja, não serve para nada. E aqui quando falamos de escravatura, não tem nada a ver com a escravatura que nós temos no dia de hoje, mas era normal uma pessoa, inclusive até no Antigo Testamento, o profeta ela morre e fica com uma dívida, ela precisa até vender os filhos, então era normal para poder pagar a dívida. E quando nós olhamos para o livro da lei, os servos, os escravos, eles tinham bastante direito. Então aqui que o irmão falou, essa questão moralmente correta precisa, então a ética cristã ela é fundamental. Jesus ele fala isso. O que ele fala para os fariseus e os escribas? Eles falam, escutem o que eles estão ensinando, mas não vivam como eles vivem. Ele chama de sepulcro caiado. Como doutores, eles eram doutores da lei, eles conheciam a lei de Moisés, porém a sua vida não correspondia. Um dos fatos de eles olharem para Jesus e falar que eles falavam com autoridade é porque a vida de Jesus correspondia ao seu ensino. Então nós precisamos tomar cuidado como servos de Deus a desenvolver também essa questão na área da espiritualidade cristã. Quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, eles tinham, vamos dizer, se usam na área carismática, mas espiritualmente eles precisavam se converter, eles precisavam abandonar aquilo que existia disputa. Inclusive tinha até pessoas que ficavam bêbadas na hora da ceia, de tão moralmente errado que eles estavam lutando. Então aí podemos dizer ali a figura do servo inútil e negligente. Para nós irmos caminhando para o fim, nós vemos que ele será lançado fora não somente porque ele não desenvolveu aquilo que ele está, mas também pela sua vida espiritual, que parece que o texto está nos indicando. Isso. Mas haverá recompensa para aqueles que trabalham, né? Um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo que a igreja irá passar. E aqueles que edificou sobre ouro, prata e pedras preciosas, eles receberão a recompensa. Então nossa recompensa não está aqui, mas está no além, porque aqui nós somos peregrinos. Isso. Aqui nós desenvolvemos aquilo que o Senhor nos chamou. Então tudo que nós fazemos aqui, nós estamos juntando tesouro no céu, valores eternos, distribuir Bíblias, evangelizar, ensinar na igreja, cuidar da igreja, receber os irmãos bem na igreja, participar, colaborar com Deus, as gravações, escrever, tudo isso às vezes tem valores que nós não temos dimensão aonde chegou e aonde chegará, mas o resultado será um só, a glória para o nome de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Então haverá recompensas para os servos de Deus que foram fiéis. Eu fico muito grato, assim, por isso que foi um desafio escrever essa revista. E aí eu comecei a colocar algumas coisas da minha vida pessoal, entendendo assim, dentro do texto, mas olhando para a minha vida pessoal. Porque teve uma oportunidade, eu sinto muito isso aí, que foi marcante. Eu fui visitar uma igreja e o pastor me deu a oportunidade de dar uma saudação. Eu fui dar uma saudação, só cheguei para os irmãos, olha, eu estou aqui hoje, eu vim visitar vocês e tal. Não fui para pregar nada, só fui para visitar mesmo. E aí eu
contei rapidamente um testemunho como foi que eu encontrei a minha esposa. Coisa assim, banal, coisa banal para mim. E eu falo, não, foi assim, 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 assim. Sem saber que a minha história de vida e a minha pregação ali e tal, mudou a vida de uma jovem que estava ali na hora, porque escutou como que foi a minha conversão, como eu cheguei até ali, como eu conheci a minha esposa, como eu casei. E ela falou assim, então quer dizer que eu estou tantos anos na igreja e está assim, assim, mas basta só, porque era um detalhe, porque eu falei assim, que quando eu conheci minha esposa, eu olhei e vi a voz dela, ela cantava no coral, e a voz, assim, eu comecei a procurar para ver quem é que estava cantando, porque eu achei muito bonita a voz, né? Eu fiquei procurando, e ela estava atrás da coluna, assim, tinha uma coluna, ela ficava atrás, não dava para ver, e eu estava lá atrás. E aí ela chegou para mim e falou assim, então quer dizer que a minha bênção está atrás da coluna? Eu falei assim, sim, mano, no momento certo, Deus vai mostrar essa bênção para você, permaneça onde você está. Eu permaneci, encontrei minha bênção. Então, eu acho interessante isso aí, justamente. Você, às vezes, é utilizado, eu posso dizer essa palavra, utilizado, porque eu sou instrumento na mão de Deus, eu sou um vaso de honra para Deus, eu sou um instrumento, eu sou um martelo para pregar, mas também posso ser um alicate para cortar e posso ser um machado de fenda para apertar. Pô, não interessa, mas eu estou na mão de Deus, é Ele que vai me usar, e aí Ele vai usar esse talento que eu tenho. Foi usado nesse momento para abençoar a mocinha que estava indo, porque ela falou assim, eu não vou sair mais da igreja, porque eu estava pensando em sair da igreja, porque eu não conseguia, né? Ela falou assim, não, ao contrário, Deus está falando para você permanecer. Se Ele pediu que eu falasse isso aqui, eu não sabia, é porque Deus queria falar com você. Ó, uma jovem de uma igreja que tinha 250 pessoas, Deus foi direto naquela jovem através daquilo que eu falei. Então, às vezes a gente pensa que não está fazendo nada, mas a gente tem um impacto muito grande na vida das pessoas da igreja, na vida da sociedade, no nosso emprego, no nosso trabalho. Né? Eu estou trabalhando lá e às vezes a pessoa pensa, mas ninguém está me vendo aqui, eu estou trabalhando aqui, o patrão, ao contrário, você tem um impacto muito grande. E eu novamente vou citar, eu citei na lição 1 e vou citar de novo o irmão Antônio Sebastião, nosso pastor Antônio Sebastião, que é ele sempre disse para mim nas aulas que eu frequentava, ele dizia assim, a melhor coisa para o cristão é ter uma empregada crente. Aí ele falava isso, aí ele explicava, por que empregada crente? Porque a empregada crente, ela ora pelo seu patrão, e o seu patrão vive bem, tem dinheiro e paga o salário dela. Então, se você é um cristão que trabalha bem, o seu patrão vai ficar sempre mais rico e vai poder pagar o seu salário. Então você tem que ser contente por isso. Você é uma fonte de bênção para as outras pessoas. Isso é o talento que nós temos. E às vezes a gente quer fazer corpo mole, não quer fazer isso. A gente não vê o impacto que tem sobre as pessoas, mas nós temos um impacto sobre as pessoas. E por isso que Deus quer que nós sejamos moralmente corretos, utilizando o talento que Ele nos deu. Né? Um homem de Deus passando num campo todo dia, a mulher chegava assim, eu vejo que ali há um santo homem de Deus, ela viu algumas qualidades. Era moralmente correto, tinha postura diferenciada, ao ponto de ele falar um santo homem de Deus. Ela podia falar um homem de Deus, mas ela falou um santo, quer dizer, separado. Então, essa postura moralmente também está inserido num talento que nós temos. Por quê? Porque foi dado a nós, foi capacitado. O Espírito Santo nos capacita e nos desenvolve sobre isso. É permitir que esse Espírito Santo desenvolva isso em mim. Né? E quando eu escondo, eu agrego aqui, deixo aqui dentro, não quero e tal, aí vai ser onde eu vou passar para aquela servo inútil. Eu te dei, era para você ver, fazer e não fez. Mas eu sei, como nós estudamos escatologia, né? Que vai chegar um dia que Jesus vai chegar para nós e falar assim, ó, aqui está a sua coroa, tem pedras preciosas, tem diamante, tem safira, tem esmeralda, está aqui. Porque você foi um servo fiel e digno. E entre no gozo do seu Senhor, que é o nosso texto-chave, né, dessa lição. Louvado seja Deus, né? Um dia estaremos lá. Estaremos. Quero concluir falando que você, professor, você, irmão, que vai assistir essa aula,
Não desanime, continue pelejando, continue batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque o seu ministério ele é fundamental na igreja, que você possa despertar vocacionados. E uma reflexão muito interessante que nós podemos fazer é sobre isso, não onde que irá chegar aquilo que nós temos feito, né? Daniel Berg e Brunaving, ele chega aqui de navio no Belém do Pará sem nem saber falar a nossa língua, apenas com 80, acho que era mil-réis no bolso, foram expulsos da igreja, começaram a Assembleia de Deus no fundo de um porão de uma casa. Isso. E hoje nós somos a maior denominação, né? Quanto crescemos por fruto do trabalho dele. E talvez eles não tenham dimensão aonde que chegou, mas um dia diante do tribunal de Cristo eles terão dimensão onde seu trabalho chegou. O Antônio Sebastião, que nosso irmão citou, quantos obreiros que ele não formou para o ministério, né? Inclusive nosso ministério, quantos e quantos obreiros, pastores que saíram por intermédio dos seus ensinos. Então, nosso trabalho no reino de Deus é fundamental. E você possa fazer isso com zelo, com amor e com carinho, porque é do Senhor que vem a nossa recompensa. E eu quero encerrar só falando a frase que eu deixei escrita, quer dizer, o texto está escrito na conclusão. Que a parábola dos talentos, o mais importante não é o valor desse talento, não é o quanto ele vale para nós, mas sim o quanto nós trabalhamos com ele, né? O mais importante é o quanto nós consideramos esse talento de valor e como eu posso apresentar esse valor para Deus. Então esse é o mais importante, né? Então está aqui dito, o quanto nós consideramos e o quanto desenvolvemos aquilo que Deus nos deu. Você tem sido diligente, você tem sido sábio, você tem sido competente, né? O talento para a glória de Deus é a edificação da igreja. Você apresentará a Deus os frutos do seu labor, do seu trabalho, né? E apresentará diante dele com as mãos vazias? Como pode, tendo eu as mãos vazias, me apresentar diante do Senhor? Nós cantamos muitas vezes esse lindo hino da harpa cristã e negligenciamos. Como pode eu estar apresentando, né? Então, medite no que diz o hino 16 da harpa cristã, né? Eu gosto muito desse hino também. Olha, que Deus abençoe a cada um e tenha uma boa aula.